Bonjour galera e bem-vindos ao canal Le Français Gameplay. E hoje galera, é o seguinte, eu cheguei de viagem, como vocês podem ver no título desse vídeo. Eu cheguei de viagem ontem, então o que eu prometo para vocês é que nos próximos dias o ritmo do canal vai voltar a ser mais ou menos parecido com o que era antes. Bom, mas eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Vocês podem ter notado de repente que eu estou usando uma boina vermelha. Finalmente eu encontrei uma boina vermelha que é condizente com a identidade do meu canal. Para quem não sabe, lá no Le Français Gameplay, se vocês forem ver o header do canal, no Le Français vai ter uma boina vermelha. Eu tinha criado uma boina vermelha para o canal e eu consegui encontrar uma boina vermelha na França. Então eu comprei e vamos fazer agora, de certa forma, meio que um hábito gravar de boina vermelha para estar de acordo com a identidade. Beleza? Eu queria compartilhar aqui algumas curiosidades que tiveram na minha viagem. Primeiro, o voo. O voo para a França, o voo para a França, de França-Brasil, Brasil-França, demora em média 10 horas e meia de voo. 10 horas e meia de voo é muita coisa. Geralmente os voos são de um dia para o outro, né? Um dia para o outro. Então, por exemplo, ontem eu cheguei 7 da manhã, 6 da manhã, e eu saí da França às 11h30 da noite. Aí vocês vão me dizer, mas pô, 6 da manhã e 11 da noite, não dá 10 horas e meia. Não dá 10 horas e meia essa diferença, né? É porque na passagem aérea eles já consideram a mudança do horário. Então, por exemplo, na França a gente está 5 horas à frente do Brasil. 5 horas à frente do Brasil, enquanto no Brasil 5 horas atrás. E na passagem eles já consideram essa mudança de horário. Então, se vocês forem calcular direito, é como se eu tivesse saído da França, no horário Brasil, às 7 da noite. Eu acho que é isso. 7 da noite. Então, eu teria saído 7 da noite e eu cheguei 6 da manhã. Então, é uma média aí de 10 horas e meia, 11 horas de voo para ir do Brasil para a França e França para o Brasil. O meu voo de volta foi turbulento. A minha esposa dormiu o voo inteiro. Eu fico passado. Como que as pessoas conseguem dormir num avião com um avião tremendo desse jeito? O voo tremendo assim, desse jeito, e as pessoas dormindo. Mas enfim, tivemos bastante turbulência. Eu contei 7 horas de turbulência. Quando o avião passou pelo Cabo Verde, começou a tremer, só deixou de tremer pousando em São Paulo. Então foram bastante horas de tremedeira, turbulência. Quando chegamos na França, a França estava em greve. Olha só que surpresa, a França estava em greve. Inclusive, a gente costuma brincar na França que França e greve é sinônimo, porque a França sempre está em greve. Sempre estão brigando por direitos e mais direitos. A gente chegou com várias greves acontecendo na França, inclusive o metrô, né? Não é bem o metrô que estava em greve, era o que a gente chama de RER. R-E-R. Na França, o RER são os trens da periferia. Então, para ir em toda a periferia, a gente tem que pegar o RER. Para ir
para se locomover dentro de Paris, a gente pega o metrô. Então, existe essa diferença assim nos termos, mas o RER pertence à SNCF, que é a Sociedade Nacional de Caminhos de Ferro, que a gente chama, né? Chemin de fer, em francês a gente chama chemin de fer, que é os caminhos de ferro ou as vias ferroviárias, os trens em geral, né? Então quem coordena os RER é a SNCF, a empresa dos trens franceses, que ela estava em greve. Então o metrô não estava em greve, mas o RER estava em greve, e o RER estava atendendo um trem a cada 3, estava funcionando direitinho. Então a gente tinha que esperar muito nas estações para ver o RER sair, né? Ou passar um RER na sua frente. A gente ficava esperando bastante tempo. E essas greves elas aconteciam em dias muito específicos. Então, para cada um dia de greve ou 2 dias de greve, 4 funcionavam direitinho, como se não tivesse greve. Então, tinha isso. A gente tinha que ficar meio esperto com os dias que eram previstos para ter greve. Eu fui com a minha esposa para a França, né? E a minha esposa nunca tinha ido para a França, então ela foi conhecendo as coisas, né? Eu meio que bolei um roteiro de coisas que a gente tinha que ver. Então, o primeiro dia a gente foi na Torre Eiffel, né? O símbolo de Paris. A gente passou bastante tempo na Torre Eiffel porque tem muita fila para subir na Torre Eiffel. Então a gente passou quase o dia todo na Torre Eiffel. Saindo da Torre Eiffel, a gente foi para o Trocadero, que é um museu muito grande que fica de frente para a Torre Eiffel. Muita gente vai na França, né? Muitos turistas vão na França e falam da Torre Eiffel, mas não falam do Trocadero, porque por desconhecer o termo. Para mim, o Trocadero é a melhor panorâmica, né? Melhor vista da Torre Eiffel. Assim, se você vê a Torre Eiffel de frente para você, é o melhor lugar para bater foto da Torre Eiffel. Inclusive no Trocadero. O Trocadero é um espaço tão bonito assim que já foi usado várias vezes para fazer filmagem de propagandas assim para Chanel, para Dior, essas marcas de moda assim que são famosas. Outro dia a gente chegou numa terça. A terça a gente dormiu o dia todo porque realmente jet lag mais as 10 horas de voo cansaram a gente. Então a gente começou a nossa visita na quarta-feira. Então na quarta-feira a gente fez Torre Eiffel. Na quinta-feira a gente fez Notre Dame de Paris, que é a grande catedral que fica no centro da cidade, né? No centro. A gente fez Notre Dame e a gente fez também o Hôtel de Ville. Hôtel de Ville em francês quer dizer prefeitura. Então a prefeitura de Paris. É engraçado que na porta da prefeitura de Paris tinha uma foto, né? Uma foto de Marielle Franco, que foi assassinada no Brasil, no Rio de Janeiro. Na quinta a gente fez isso, então a gente fez Notre Dame, a gente fez a prefeitura e a gente fez uma livraria que fica próximo de Notre Dame, que chama Shakespeare & Co. Eu, francês, nunca nem tinha ouvido falar dessa livraria. Nunca tinha ouvido falar. Inclusive perguntei para minha prima na França se ela já tinha ouvido falar dessa livraria. Ela também falou para mim: eu nunca ouvi falar dessa livraria. Mas pelo jeito a minha esposa estava me falando que é uma livraria que ficou famosa por causa de um filme que chama Meia-Noite em Paris,
Em determinado momento do filme, a gente vê o ator principal saindo dessa livraria. E por causa disso, todo mundo vai naquela livraria. Assim, a livraria é muito legal, é dividida em vários espaços, assim, cada espaço tem um tema. Todos os livros da livraria são em inglês, não tem nenhum livro em francês, todos estão em inglês. Tem um gato, tem um gato que fica passeando na livraria, que é bem bonitinho, gordinho, fofinho. Dá vontade de apertar, mas tem várias plaquinhas na livraria toda falando para não mexer com o gato, porque as pessoas mexem muito demais com o gato, né? E aí ele fica com medo, né? Então, para não mexer com o gato. Isso foi a quinta-feira. Na sexta-feira, a gente foi para Lille, porque qual que foi o motivo principal da minha ida com a minha esposa para a França? Foi que o meu primo se casou. O meu primo se casou e o meu primo se casou em Lille, que é uma cidade que fica no norte da França, quase fronteira com a Bélgica. Quase fronteira com a Bélgica, para quem quer saber mais um pouco sobre a cidade. A cidade não é tão rica quanto Paris, né? Não é tão impressionante quanto Paris, porque Paris é a capital. Mas Lille é bem bonitinha, ela tem toda uma arquitetura baseada em tijolos, né? Então, tem vários monumentos que ficam no centro da cidade, que são de tijolos, que é um pouco parecido com a arquitetura belga e a arquitetura holandesa também. Então tem vários monumentos de tijolos, e então a gente visitou, a sexta-feira a gente aproveitou para visitar o centro histórico de Lille. Assim, não foi... A gente não entrou em nenhum museu, nada disso, mas a gente visitou, conheceu a cidade de Lille no centro. A gente, então, no sábado foi o casamento do meu primo e a gente foi no casamento. O casamento foi muito bonito. O casamento no Brasil é bem diferente dos casamentos na França. Os casamentos no Brasil costumam ser na igreja, né? Primeiro é civil, então o pessoal faz no cartório e depois faz na igreja para festejar e tal. Na França não tem igrejas. Não é que não tem igreja, é que muitos casais preferem casar na prefeitura da cidade. No nosso caso, assim, a família da noiva, a família da esposa do meu primo, eles são de Lille, eles são originários de Lille. Então eles preferiram optar pela prefeitura de Lille para casar do que optar pela prefeitura de Paris, por exemplo, onde meu primo mora normalmente. O casamento foi incrível, assim, as comidas foram incríveis, tivemos vinho também, vários vinhos, várias comidas bem bacanas, bem gostosas, então essa parte aí do casamento foi muito bom. No domingo a gente teve... Geralmente os casamentos eles funcionam em 2 dias, né? Casamentos mais tradicionais costumam funcionar em 2 dias na França. A gente tem o casamento, né, na prefeitura. Depois a gente sai do casamento e vai para uma festa, que tem todo mundo, todos os convidados. E no segundo dia, geralmente o casal convida um comitê bem reduzido de pessoas. Então são os amigos mais próximos, a família, com que eles chamam de brunch, né? O brunch, a tradução correta de brunch seria café da manhã estendido, né? Então geralmente a gente não toma o café da manhã
e vai pro brunch. E aí a gente tem um puta café da manhã que mistura café da manhã com almoço. Isso é o que é o brunch, né? E aí a gente faz uma pequena reunião com um casal de forma, de forma mais próxima, assim, porque a festa geralmente tem muita gente, todo mundo quer a atenção dos noivos e tal. Você não consegue falar direito com eles e no brunch você tem total atenção dos dois, né? E aí no domingo a gente foi no brunch e do brunch a gente foi de volta para Paris. Na segunda a gente fez o Sacré-Cœur, a gente visitou o Sacré-Cœur e Montmartre, o bairro de Montmartre, que é o bairro boêmio, o bairro dos artistas, né? Vários artistas ficaram conhecidos em Montmartre, como Salvador Dalí, Picasso. Picasso morou muito tempo em Montmartre. Salvador Dalí morou muito tempo em Montmartre. Tem o Toulouse-Lautrec, que é um artista francês que pintou vários cartazes no começo do século XX, que ficou muito conhecido. Tinha um outro artista que foi também no começo do século XX, que chama Man Ray, que fez muitas fotografias, muitos vídeos também, com o começo do cinema, o começo dos vídeos, o Man Ray estava por trás. E então ele também morou muito tempo em Montmartre, né? Então Montmartre ficou conhecido como o bairro dos artistas. E aí tem, dentro de Montmartre, tem o Sagrado Coração, que é uma igreja onde fica o coração de Jesus, né? A gente fala que lá tem o coração de Jesus. E a gente foi visitar essa igreja, a escadaria da igreja e o bairro. Saindo de lá, eu acho que nesse dia a gente fez praticamente só isso mesmo, porque à noite a gente foi jantar com uma parte da minha família. Na terça-feira a gente fez a terça-feira foi um dia bem completo para a gente, porque a gente foi no Arco do Triunfo e o Champs-Élysées, né? Aquela grande avenida que chama Champs-Élysées. Uma grande avenida que tem várias lojas estrangeiras, várias lojas grandes e conceituadas. E nessa grande avenida geralmente são preços bem caros, bem caros. São as lojas mais chiques de Paris ficam nessa avenida, ou próxima dela, né? Próxima daquela região. E no topo, numa ponta tem o Arco do Triunfo e na outra ponta tem a Praça da Concorde. E na Concorde tem um obelisco, um obelisco que caracteriza essa praça. Geralmente no Champs-Élysées a gente tem também no dia 14 de julho, o desfile das tropas armadas, né, para festejar a queda da Bastilha, que é meio que a nossa independência, né, o nosso dia da independência é no dia 14 de julho na França. Então a gente fez o Arco do Triunfo, o Champs-Élysées. Indo nesse Champs-Élysées, em determinado momento a gente passa na frente de dois palácios que chama o Pequeno e o Grande Palácio. No Grande Palácio, para quem não sabe a história da Torre Eiffel, a Torre Eiffel ela foi construída em 1889, que também foi um ano da Feira Mundial, Feira Internacional. Foi uma feira, né, com várias obras construídas com ferro, porque na época em 1889, o ferro era o minério mais caro do mundo. Então todo mundo queria
ter ferro, né? Não era mais o ouro que era tão procurado, era o ferro. E por isso que a Torre Eiffel ficou tão famosa, porque é uma estrutura gigantesca produzida em ferro. Mas as outras coisas que eram menores com ferro, né, foram expostas no Grande Palais, no Grand Palais, que fica na ponta também do Champs-Élysées. Do lado construíram um pequeno palácio que chama de Petit Palais. O Grand Palais e o Petit Palais ficam um do lado do outro. Hoje em dia, eles usam tanto um quanto o outro para grandes exposições. E essa semana estava tendo uma exposição de um artista que chama Kupka, e estava tendo outras exposições sobre artistas e novas tecnologias. Um bagulho bem interessante. Do Grand Palais e o Petit Palais, a gente foi direto para o Rio Sena. A gente foi pegar os bateaux-mouches. Os bateaux-mouches são barcos, pequenas embarcações, né? Barcos geralmente bem finos e que tem vários vidros, várias janelas para todos os lados, né? Por isso que chama bateau-mouche. Mouche em francês quer dizer mosca. E se vocês forem reparar na visão da mosca, o olho da mosca é todo quadriculado, né? E ela consegue olhar para todos os lados, em teoria. Eu não sei como é que funciona isso aí direito. Eu não sou uma mosca. Mas, em tese, ela consegue olhar para todos os lados. E o barco bateau-mouche, ele tem várias janelas que meio que supõe que está imitando os olhos da mosca. E é por isso que chama bateau-mouche. E aí o bateau-mouche ele faz o Rio Sena praticamente que todo, assim, uma grande parte do Rio Sena, e ele vai guiando os turistas através da história dos monumentos que ficam ali perto, né? Monumentos históricos. Então a gente acaba vendo de novo a Torre Eiffel, a gente acaba vendo de novo o Trocadero, mas a gente vê muitas outras coisas. A gente vê o Grande Palácio, o Pequeno Palácio, a gente vê os Inválidos, que é onde fica hoje o túmulo do Napoleão, a gente vê as Tuileries, que foi uma prisão antiga, muito famosa. A gente vê um bairro lá que é dos consulados, que ficam em Paris. A gente vê a Belas Artes, né? A Escola de Artes de Paris, que é muito conceituada, e várias outras coisas a gente vai vendo nesse passeio, né? Saindo do bateau-mouche, a gente foi para os Inválidos, justamente onde fica o túmulo do Napoleão. Nesse Inválidos também tem o Museu das Armadas, das Forças Armadas, Musée de l'Armée, né? Então, onde tem exposto vários tipos de armas que foram usados durante a evolução do tempo. Eu tirei foto de várias coisas, principalmente de canhões, que eu fui descobrindo que no canhão sempre tem o nome do canhão. Todo canhão tem um nome, tem um nome próprio. E todos os canhões têm nomes bem engraçados, tipo o Indomável, o Feroz, o Trovão, são nomes bem impactantes, né? Então eu tirei foto de vários canhões, assim, que eu achei interessante, e eu tirei foto também de um tanque alemão que tem os Panzers, né? Panzer que era os tanques, eu não lembro, eu acho que era isso. Enfim. E a gente saiu dos Inválidos, já era noite, então a gente foi para casa. No outro dia, que foi a quarta-feira, na quarta-feira a gente foi pro Louvre, no Louvre, e a gente passou praticamente o dia todo no Louvre, porque o Louvre é imenso. O Louvre é imenso, dá para passar fácil o dia todo nele.
Eu como francês aconselho passar pelo menos 3 dias no Louvre para visitar toda a extensão dele, né? Toda a extensão dele. Então a gente foi no Louvre, a gente foi correndo diretamente para a Mona Lisa, que fica exposta no Louvre. A gente viu também outras obras, claro. A gente passou pelas idades Idade Média, a gente foi pela Roma, a gente viu várias obras do Egito e das civilizações antigas, Mesopotâmia, Egito, Roma, várias esculturas, né? E a gente viu também a Mona Lisa, claro, a principal obra exposta no Louvre é basicamente a Mona Lisa. E no Louvre a gente passou fácil o dia todo. Saindo do Louvre ainda deu para fazer o carrossel, que é um pequeno arco do triunfo que fica de frente para a pirâmide do Louvre, né? E que chama carrossel. E foi basicamente isso o nosso dia de quarta-feira. Na quinta-feira a gente fez uma atração só que durou o dia todo. Foi o Château de Versalhes, né? Conhecido como Versalhes. Versalhes é um sítio, assim, é um local imenso, imenso. Não tem nem como descrever a grandeza do local, né? O Château de Versailles é imenso, imenso. Então a gente visitou o castelo todo, né? A gente conseguiu visitar o castelo e também depois fomos visitar o jardim do castelo, que é tipo poderia ser fácil todo o centro de São Paulo, o jardim. É muito grande, é imenso assim. O Luís XIV, que foi o principal rei que construiu quase toda a extensão do castelo, porque Luís XIV não foi o rei que iniciou o castelo. O Luís XIII foi quem teve o primeiro castelo de Versailles, e que era um ridículo, assim, o tamanho do castelo de Versailles de Luís XIII é ridículo comparado ao tamanho do castelo de Luís XIV, que foi o rei da França. Foi um rei super querido, né, na França. Inclusive a gente costuma chamar Luís XIV de Luís XIV o Sol, né? Então Luís XIV foi muito querido, foi ele reinou uma era de dourada da França, então foi super bem visto. Quem não foi super bem visto foi o Luís XVI, que foi morto decapitado durante a Revolução Francesa. O último dia a gente foi fazer compras, foi nesse dia que eu comprei a boina vermelha, que a partir de hoje eu vou começar a usar nos meus vídeos. Então, foi basicamente isso que a gente fez na França. Coisas que eu queria falar também, eu queria falar um pouquinho sobre o canal. O canal vai sofrer algumas mudanças no decorrer das semanas que irão seguir, né? Tem coisas novas que eu quero trazer, tem coisas que eu quero testar também, porque eu acho que o canal não está perfeito, né? Ele tem sempre que ser modificado até chegar numa estrutura que eu possa ter um certo orgulho dela. Por enquanto eu não cheguei nisso, por enquanto eu estou bem longe de estar nessa estrutura que eu sinta confiança. Então, tem coisas assim que eu anotei que eu quero conversar com vocês e ver o que vocês achem a respeito. Bom, Dead Cells continua. Dead Cells realmente uma playlist assim que
que tem muito sucesso, vocês gostam, eu gosto. Então, por enquanto, continua até eu completar 100% do jogo, que vai ser bem difícil, porque, por enquanto, por exemplo, agora eu estou indo atrás de 2 troféus que são, eu acho, os mais difíceis de pegar no jogo. Mas assim, a gente vai tentar, a gente tenta jogando esse jogo, a gente tenta, com certeza. O lançamento do jogo está previsto, o lançamento final de Dead Cells, porque por incrível que ele pareça, o jogo ainda está em fase beta. A Motion Twin se posicionou, porque agora lançaram Dead Cells para o Nintendo Switch, né? Para quem não sabe, lançaram o Dead Cells para a plataforma do Nintendo e prometeram uma versão completa e finalizada do jogo em agosto desse ano. Então vamos esperar capítulos assim, cenas do próximo capítulo. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Agora também tem o Dead Cells Tutorial. Vocês gostaram muito do primeiro vídeo e eu fiquei bem feliz com isso. Então com certeza eu vou continuar o Dead Cells Tutorial. Eu vou fazer todo domingo um vídeo. Vai ter vídeos assim bem longos, vai ter vídeos bem curtinhos para mostrar só uma coisinha ou outra do jogo. Eu espero que vocês curtem essa série de tutorial. As gameplays dos outros jogos, no geral, não vão tão bem, assim, não vão tão bem quanto Dead Cells, por exemplo. E assim, eu não sei bem o que fazer com essas gameplays. Eu sei que vocês gostem, mas não gostam tanto. Uma hipótese minha sobre o desgostos da gameplay comparado com Dead Cells é que, por exemplo, no meu caso, Dead Cells eu conheço a extensão toda do jogo praticamente. Com exceção de um detalhe ou outro que eu não tenha explorado tanto, eu conheço bem Dead Cells. Já os jogos que eu trago em gameplay normal, tradicional, eu não conheço. Geralmente são jogos que eu estou jogando pela primeira vez e eu estou testando junto com vocês. Talvez essa minha inexperiência no jogo não agrade tanto o público, né? Porque de um lado eu tenho um jogo que eu conheço 100%, que eu trago novidades todo dia sobre, do outro eu tenho jogos que eu estou jogando ali para passar o tempo, né? Então eu não sei se, assim, essa é a minha hipótese, vocês não gostam tanto de conteúdo ali, um conteúdo que eu estou trabalhando de forma casual, de forma inexperiente, do outro tem um conteúdo profissional, que eu sei tudo, eu consigo trazer dicas sobre. Então, essa é uma suposição. Eu gostaria de continuar com as gameplays, sim. Assim, tipo, por exemplo, por enquanto eu estou fazendo segunda e terça Crossing Souls e o quinta e sexta o Don't Starve. Então gostaria de continuar sim com esse formato, mas vamos ver conforme o tempo for passando se eu faço de outro jeito, porque por enquanto do jeito que está não funciona bem. Outras coisas, quarta-feira indie é uma sessão, né, um quadro do canal que eu estou tentando trazer toda quarta, por causa do nome, quarta-feira indie. Geralmente é um jogo indie e a minha ideia inicial era trazer as 5 primeiras gameplays do jogo, mas eu estou achando que 5 é muito, então eu reduzi esse número para 3 gameplays e em vez de ter 30 minutos cada, eu vou fazer 3 gameplays de 15 minutos cada. Então eu acredito que esse quadro vai ficar bem mais acessível para vocês, porque
As 5 primeiras gameplays é muita coisa. Eu senti isso com o primeiro jogo. É muita coisa. 30 minutos é muita coisa. Então, vamos tentar reduzir esse tempo para 15 minutos e as 3 primeiras gameplays. Falando também de quarta-feira indie, eu vou focar em Metroidvania e Roguelite. Agora eu tenho quase certeza que vai ser praticamente o foco do canal. Meu foco do canal vai ser Roguelite e Metroidvania. Então eu vou deixar de trazer tantos vídeos de sobrevivência, deixar de trazer vídeos sobre estratégia, apesar de eu gostar. Eu gosto do estilo estratégia, mas provavelmente eu vou deixar de trazer, porque eu quero começar a focar em jogos que eu acho que andam em conjunto com a linha Dead Cells, que andam em conjunto com a linha Crossing Souls e por aí vai. Isso é dito. Tem. No século passado vai ter uma grande mudança, porque antigamente a primeira ideia do quadro era fazer análise de jogos antigos, né? Fazer análise de jogos antigos. Só que só fazer análise de jogos antigos não tá legal. Assim, tem pouquíssima gente que assiste, pouquíssima gente que se interessa. Geralmente quem se interessa são pessoas da minha idade. Então não está funcionando bem desse jeito. Mas eu estava testando uma coisa antes de sair de férias que eu acho que pode funcionar melhor para esse quadro, que é comparar 2 jogos. Comparar um jogo atual com um jogo antigo. E isso eu acho que funciona melhor para esse quadro do que fazer somente análise de jogos antigos. Com isso em mente, provavelmente os vídeos vão reduzir bastante. Então, antigamente eu trazia o vídeo no século passado todo sábado. Todo sábado tinha um vídeo sobre com essa temática, assim, de fazer análise de jogos antigos. Vai mudar porque eu acho que não tem tanto jogo atual para ser comparado com jogos antigos. Eu gosto de pegar jogos que estão sendo lançados, comparar com jogos antigos. Por exemplo, um dos próximos vídeos que eu quero trazer para o canal é comparar Battletech, que é um jogo que acabou de lançar, com Front Mission. Front Mission, que é um jogo de estratégia de robôs antigos. Então isso vai ser a nova foco que eu vou tentar trazer no século passado. Aí também eu pretendo reformular as introduções dos meus vídeos. Por que eu estou pretendendo fazer isso? Porque tem alguns quadros, por exemplo, o que eu acho que são os vlogs, que não tem nada a ver com gameplay. E por enquanto, todas as introduções é Le Français Gameplay, né? Mas não tem nada a ver com gameplay. Então, me incomoda muito ter uma abertura Le Français Gameplay e aí entrar num vlog. Eu me sinto incomodado. Então, eu estou pensando que alguns quadros determinados vão ter uma outra abertura. E eu estou vendo como que eu vou trabalhar essas aberturas. O certo seria que o próprio Le Français Gameplay, essa abertura Le Français Gameplay, ela se atualize para fazer um esquema que eu possa trabalhar tanto o Le Français Gameplay como o vlog com a mesma identidade, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Eu ainda não tô muito certo sobre o formato, mas eu pretendo, assim, são projetos para as próximas semanas. Isso vai acontecer de um jeito ou de outro, vai acontecer. Eu vou trabalhar essas aberturas e conforme o tempo for passando, vocês vão ver essas mudanças no canal.
Mas, dito isso, eu não tenho mais nada para falar, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e à la prochaine.